Bom, hoje vocês normalmente veem eu falando sobre motores, mas hoje eu vou falar sobre suspensão. Em alguns comentários aí de outros vídeos que eu postei, pelo menos algumas pessoas pediram a explicação aí sobre a barra Panhard do Opala e as possíveis diferenças com o sistema de watts, que é o que a gente usa na Old Stock. E alguns carros também tem esse dispositivo, tá? Então, os dois sistemas, tanto de a Panhard quanto o sistema de watts, né, eles têm a função de não permitir o movimento transversal do eixo, tá? Bom, aqui eu fiz um modelo aqui, X, vê se você apresenta. Normalmente, o Opala, ele tem essa configuração. Então ele tem os pneus aqui, o eixo, o diferencial e essa barra é a chamada barra Panhard, tá? Já vamos falar de outro modelo aqui, que é o sistema de watts, tá? Então eu tenho o mesmo eixo, eu tomei o cuidado de fazer nas mesmas dimensões. Então eu tenho o mesmo eixo, diferencial, só que eu tenho todas esse braço, uma articulação aqui, um outro braço aqui. Então essa parte que está achurada aqui seria a estrutura do veículo, tá? Olhando o carro pela parte traseira, e aqui também a estrutura. Percebam que no sistema de watts a gente já tem uma estrutura prolongada aqui, que é a fixação desse bracinho, e nesse ponto aqui, em teoria, a gente pode usar até o mesmo da Panhard, tá? E aqui eu fiz o piso aqui muito porcamente aqui, mas o piso da minha suspensão aqui, mas vai ser muito legal, muito didático ver esses dois modelos trabalhando. Se vocês procurarem nos vídeos do YouTube, provavelmente vocês vão ver algumas explicações, principalmente em sites não, mas americanos, né, costumam falar isso. Tem um site muito legal de engenharia automobilística, né, de um cara até novo, né, ele fala muito legal, muito bem, mas ele tem só os desenhos, então eu preferi fazer esse modelo que a gente vai ver funcionando a suspensão, tá? Existe um porquê também de eu estar falando sobre esse item, que normalmente o pessoal tem Opala, ele rebaixa o Opala, né? E quando rebaixa o Opala, fala, pô, rebaixei, o carro tá puxando para um lado e tá também pegando, principalmente no lado do motorista, tá pegando a roda traseira. Pô, que caramba, só de rebaixar o carro acontece isso? Com certeza acontece isso justamente por esse ponto negativo da barra Panhard que a gente vai explicar. Só para fazer um apanhado aqui, a gente tem aí nos carros antigos e caminhões, por exemplo, o Maverick, o Dodge e alguns caminhões, alguns não, acho que talvez todos eles, tem a suspensão traseira por feixe de mola, tá? O feixe de mola, ele vai permitir o movimento do eixo, tá? De acordo com as irregularidades do piso, mas o feixe de mola, pela própria construção dele, ele não deixa fazer esse movimento que eu chamo de movimento transversal aqui em relação ao desenho, tá? Então ele só permite este movimento aqui, que é o que a gente, que é o interessante, né? Que é o que a gente quer que aconteça, tá? Então nós vamos falar da barra Panhard, do sistema de watts e os pontos negativos e positivos deles. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é um ponto de geometria do carro, que é o tal do centro de rolagem, tá? O centro de rolagem em relação ao centro de gravidade, esses termos, tá? E esses pontos do carro, eles têm muita influência na estabilidade do veículo, tá? Não vai ser objeto de discutir esses assuntos aqui, mas eles são muito importantes para a dirigibilidade do veículo. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é esse ponto do centro de rolagem, o centro de gravidade do carro, tal, existe um programa de curso de aulas online que é chamado Train Like a Champion, ministrado pelo Vitor Franzoni, um piloto que já foi da Indy Lights, fez as 24 horas de Daytona, também piloto do protótipo Cadillac DPI, campeão nos Estados Unidos com a Pro Mazda, e ele tem uma vasta experiência nesse segmento, e acho legal vocês consultarem essa parte um pouco mais técnica, tá? Até para vocês se aprofundarem. Além de tudo, tem técnicas de pilotagem. Eu vou até colocar uns links aí para vocês, se vocês sentirem interesse nessa parte, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá? Eu vou falar também um pouco disso, vou colocar até a chamada dele aí no meio do vídeo.
Para completar esse vídeo aqui, essa explicação, eu já vou logo fazendo a parte mais legal, que é fazer a movimentação. Eu gravei em outros locais, em outros vídeos, então vai ter uma edição desse vídeo aqui, que é no carro mesmo. Então no carro eu falo da barra Panhard, numa Caravan que eu testei lá na oficina do Anderson Marossi, e aqui no meu old stock mesmo, mas numa outra tomada de vídeo que eu fiz. Então esse vídeo está sendo feito aí em 2, 3, 4 partes aí, para ficar uma noção bem completa e vocês terem ficar mais por dentro do que como funciona realmente esses dois sistemas, tá bom? Então vamos lá. Barra Panhard. Olha só, já de cara a gente vê a simplicidade. Tenta pegar os dois aqui, X. A simplicidade do conjunto, tá? Então basta esta barra aqui, lógico, tem buchas, né? Tem as bandejas que orientam a suspensão no sentido da irregularidade do piso, mas para centralizar ou para não deixar esse movimento transversal do eixo, basta uma barra dessa daqui. Então, muita gente vai falar assim, pô, mas por que não foi feito um outro sistema, né? Já que tem tanta para dirigibilidade do carro, tem tantos problemas que eu já vou apontar aqui. Porque olha só como é simples, basta uma barra, então a gente não tem peso, tá? Não tem um peso na suspensão. Esse peso na suspensão é um peso morto, ele tem até um nome em inglês, que é o unsprung weight, que é um peso morto mesmo, que ele tem que ser considerado na parte de cálculo de suspensão. Mas ele, veja bem, ele só tem essa barrinha aqui, super simples, tratou o problema dentro de um limite, dentro de uma geometria do carro, tá? Então ficou resolvido, o fabricante consegue fazer isso de uma forma barata, né? Já esse sistema, olha só a complexidade, né? Então ele vai ter mais um ponto de fixação na estrutura do carro, vai ter bracinhos de articulação, pontos passíveis de manutenção, então é bem mais complexo, mas é perfeito para esse sistema de suspensão. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Aí eu tenho lá meu Opala bonitinho, isso aqui é o paralama, tá? Fiz aqui o paralama aqui, aí tá lá a roda bonitinha, eu vou lá e vou rebaixar o carro. O que vai acontecer? Esse paralama vai descer, ou melhor, né? A suspensão vai subir. Olha só o que vai acontecer com a suspensão, ou mesmo quando a gente passa em irregularidade do piso. Olha a suspensão aqui trabalhando, ó. Olha o que acontece. Olha esse ponto aqui, ó. Olha só. O eixo, ele sobe e desce, mas ele não consegue ficar centralizado porque essa própria barra, ela impede que ele vá para lá. Então, olha só, na medida que ele vai entrando dentro da carroceria, ele vem invadindo aqui a caixa de roda. Então, por isso quando a gente rebaixa o carro, olha o que acontece. Bate aqui, aí o eixo correu para o lado esquerdo, o carro ficou andando igual um caranguejo, ficou torto, tá? Então, quando a gente quer rebaixar o carro, tem que fazer essa correção na Panhard, tem que pôr uma Panhard com regulagem, ou uma Panhard menor, ou modificar a Panhard, mas mesmo assim, você nunca vai evitar esse raio, o movimento em raio de todo o eixo de suspensão traseira, olha só, sempre vai ter isso, tá bom? Aí você fala, pô, mas no carro original acontece isso? Acontece. Só que ela é estrategicamente posicionada de uma forma com que esse raio seja menor, ou seja, dela trabalhar assim, tá? Então ela fica trabalhando aqui, esse deslocamento é muito pequeno, na ordem de 1, 2 milímetros aí, é imperceptível para o carro original, mas quando a gente rebaixa, todo o problema acontece, tá? Vamos lá no Watts agora. Fala, pô, mas e aí o Watts? Vai acontecer isso? Não vai acontecer. Olha que perfeito que é esse sistema. Então eu tenho um ponto de fixação aqui, uma articulação aqui. Então passei num buraco, ou rebaixei o carro, olha só. Olha que bonitinho. Tá? Não consigo, ó, deslocar o eixo para os lados, porque o próprio conjunto, essa barra não deixa ele para lá, essa barra daqui tensiona para um lado e as duas se movimentam perfeitamente, ó. Logicamente, respeitem o meu modelo aqui, tem algumas limitações, né, do papelão e tal, mas eu tô batendo uma coisa na outra aqui, né, no papelão tudo aceita, né? Mas olha só, o importante é vocês verem que didaticamente eu consigo passar em irregularidades do piso, ó, uma lombada, o caramba, mas o eixo está sempre na mesma posição. Já aqui não, ó. Olha só, ó os problemas que acontecem aqui. Tá bom? Então, sistema da Panhard, muito simples, mas tem o problema de geometria do carro, desalinha o carro, vamos dizer assim. Sistema de Watts, complexo, caro, mas eficiente, tá bom? Então, acho que o próprio modelo fala por si só,
Na sequência aí vamos colocar a visita na oficina do Anderson Marossi, aqui no Old Stock, e vocês vão ver a peça real mesmo, tá? Que vai ser praticamente o funcionamento é igual a esse modelo que eu fiz aqui em papelão, beleza? Essa suspensão aqui, esse aqui é o Opala de corrida, né? Então, esse sistema é o sistema de Watts, né? Chama Watts Link. Então, ele é bem diferente da Panhard, né? A Panhard, ele iria nesse ponto aqui, ele ia ancorar nesse ponto, e depois ele iria ancorar no outro ponto que é ali no diferencial. No caso aqui eu tenho um braço auxiliar, que vai no meio do diferencial, e depois outro braço que vai na carroceria, que aquilo lá foi a ancoragem que eu fiz, tá? Então, repare que o movimento vertical de subida e descida dos pneus aqui conforme a suspensão, né, conforme a regularidade do piso, vai se converter em movimento horizontal dos braços através desse mecanismo, dessa alavanquinha, e aí a gente vai poder ver que o movimento aí de sobe e desce dos pneus, ele não vai ter o deslocamento lateral que aconteceria na Panhard. Quer ver? X, sobe aí, por favor. Ó, então ela tá levantando, ó, repara aqui. Ó. Então, ó, olha o que está acontecendo. Ó, a suspensão está subindo, né? Ou seja, espera um pouquinho, X. Como se a carroceria estivesse abaixando, vai numa depressão, sei lá, algum movimento que a suspensão fez assim. E aí, o pneu, quando subiu, essa alavanca, tá? Ela girou os braços horizontais, esse movimento vertical da suspensão se converteu em horizontal e de forma assimétrica, tá? Então, não teve um deslocamento do eixo. Deixa eu colocar um zoom não, afastar um pouco, vocês vão perceber que não tem o deslocamento. Sobe mais um pouquinho, X. Olha lá, ó. Talvez não dá pra perceber no vídeo. Aí deu, X. Aí agora baixa um pouquinho devagar aí. Que eu te falo a hora de parar. Vai, X. Aí, pode ir indo. Vai. Oh, parou. Certo? Então, esse é o funcionamento do sistema aí de Watts Link, tá? Na sequência eu vou mostrar a suspensão com a barra original traseira, que chama-se barra Panhard, e aí vocês vão ver a diferença. Nós temos lá a parte teórica, o sistema de Watts e agora a Panhard. Então eu estou aqui na Automania, o Anderson, daqui a pouco ele vai vir aqui, gentilmente cedeu aí um dos carros que ele está fazendo para a gente poder ver a diferença aqui do sistema, ou pelo menos a funcionabilidade do sistema aqui da Panhard. Vem cá, X. Então, ó, essa é a barra Panhard. Essa não é a original do Opala, porque a original do Opala não tem essa regulagem, tá? Então ela é fixada na carroceria neste ponto e fixado no diferencial neste ponto. Então, de acordo com a parte teórica lá que vocês já viram, vocês vão ver que esse braço aqui, ele vai ter um raio, tá? Então toda vez que essa peça, que é o diferencial, subir e descer de acordo com as ondulações da pista, da rua, esse cara, ele vai fazer um raio. Então ele vai vir até aqui e vai fazer isso aqui. Então, dependendo do tamanho dessa barra, esse arco que ele vai gerar aqui, né? Consegue pegar minha mão inteira aqui? De acordo com o arco que vai fazer aqui, ele vai acabar trazendo uma inconveniência, que é empurrar esse eixo inteiro para o lado de fora. Então, por isso que é muito comum quando a gente rebaixa um Opala, muda a altura da suspensão, a gente está provocando a subida desse diferencial e esse cara aqui ele começa a ficar trabalhando, que é a barra Panhard, na horizontal. Na horizontal ela vai ter o máximo comprimento dele, então ele vai empurrar esse eixo para fora, tá? Então essa diferença aqui, ó, coloquei alguma coisa primária aqui só para a gente poder identificar. Essa diferença do pneu para o paralama, ele vai tender, que esse pneu ele vai tender a encostar no paralama. Então é muito importante quando a gente faz a modificação da suspensão do Opala, ou a gente fazer uma nova barra Panhard, tá? Ou ainda utilizar desse artifício aqui, que essa barra ela tem regulagem. Então,
eu vou colocar o carro na altura que eu vou trabalhar, pelo menos a altura média de trabalho, e regular para que ele consiga ter uma excursão para cima ou para baixo e onde ele tenha a menor deflexão desse raio, ou seja, o eixo não ir tanto para o lado de fora do carro, tá? Vocês vão ver que isso no Watts Link, no sistema de Watts, não acontece pela construção, tá? Então, o Anderson, você pode nos ajudar aqui? Vamos lá. O Anderson, ele é o proprietário da Automania. Beleza. Ele que gentilmente aqui nos cedeu o espaço para poder apresentar esse sistema. Ele cuida aí de todos os carros antigos e os carros modernos também, os carros de plástico também, né? Também a gente faz. Fazer o quê, né? Não tem jeito. Mas vamos lá. Então nós vamos aqui só simular, né? Foi tirado a mola só para a gente poder simular esse movimento e esse deslocamento do eixo traseiro. Vocês vão ver que é muito pouco, tá? Porque esse daqui já foi regulado e o Anderson já fez aqui a adaptação, já deixou tudo direitinho para o carro poder ficar o mais perto do original possível, tá? Então vamos lá. X, vê essa diferença que tá aqui, ó, tá? Eu tenho uma certa diferença, tá? O carro, ele tá como na altura de trabalho dele, altura original, e agora imagina que você ou vai pôr peso ou vai rebaixar o carro, o diferencial ele vai subir e vai ir de encontro com a carroceria. Então vamos subir? Vamos lá. Então, ó. Ele subindo, o que que vai acontecendo? O deslocamento aqui é muito pouco, né? A gente teria que estar medindo, mas à medida que a gente vem subindo o carro, você vê que essa barra ela tá ficando na horizontal totalmente, então ela tá empurrando o eixo para esse sentido. Então essa diferença aqui vai diminuindo. Como eu falei, essa tem regulagem, já foi regulada, então essa diferença vai ser pouca, vai ser na ordem de 1, 2 milímetros, alguma coisa assim, tá? Mas pode mais um pouquinho? Então ele subiu tudo, tá? O pneu já está dentro do paralama aqui. Pelo vídeo a gente não vai conseguir, mas essa diferença já diminuiu consideravelmente, ela já está bem mais apertada do que se tivesse numa altura original. Vamos colocar na altura original? O máximo que você conseguir, beleza. Nessa altura de trabalho, repare que o ângulo da barra aqui, ó, já não é mais horizontal, nós estamos aí com uns 10 não, uns 30 graus mais ou menos do arco, né? Então aqui o eixo ele já se projetou para dentro do carro em alguns milímetros. Mais uma vez lembrando que essa barra tem regulagem, então ela consegue melhorar essa situação do deslocamento. Mas na original você vai ver que tem alguns carros que o pessoal rebaixa, ela chega até a amassar, porque ela dá uma porrada tão grande quando o carro sobe lá, né? Quando o diferencial sobe, e ele acaba batendo ou no paralama, tal, então ela acaba até entortando. Tem muitas barras dessas que já estão até tortas justamente por causa essa diferença aí, tá bom? Então esse é o sistema de barra Panhard, tá? Original do Opala, e nós vamos ou na sequência ou antes, depois vocês vão ver gravado, eu vou colocar o sistema de watts. Um detalhe importante, a rolagem, eu vou explicar isso depois, a rolagem da carroceria, tem algumas literaturas que falam que este é o ponto de rolagem da carroceria, e outras literaturas dizem que este seria o ponto, ou seja, o ponto médio da barra, tá? As duas literaturas têm, não é que eles podemos dizer que uma está errada ou outra não, mas o ponto de que o carro acaba rolando realmente, normalmente ele é numa linha perpendicular aí com o centro de gravidade do carro, tá? Então eu vou explicar em detalhe na hora da parte teórica que o centro de rolagem da barra Panhard também vai diferir um pouquinho do centro de rolagem do sistema de watts, tá bom? Então, por aqui é isso aí. Bom, vocês viram então o vídeo nos carros, né? Vocês conseguiram ver as peças. Desculpe alguma certa limitação, tanto de gravação, eu não sou nem a Xpita aí, nenhuma profissional na hora de gravar os vídeos. Ela tá brava aqui, tá fazendo alguns sinais meio obscenos para mim, mas ela não é nenhuma profissional cinematográfica, e eu também tento explicar dentro das nossas limitações de tempo, de disponibilidade das peças, né? E é sempre a gente aqui que está fazendo. O intuito é vocês entenderem como funcionam os dois sistemas e fazerem as correções nos veículos de vocês. E lembrando,
Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nessa parte teórica de rolagem da carroceria, é muito importante isso, como eu falei, todo carro tem o centro de rolagem, o centro de gravidade, e a distância entre esses dois centros é o que faz a alavanca com que esse carro vai rolar ou não, dar mais estabilidade, enfim. Todos esses assuntos mais técnicos, vocês acessem o site aí, Train Like a Champion. Vocês vão conseguir ter algumas informações. Existe um canal também com algumas informações mais para essa parte de pilotagem do carro, e logicamente tem essa parte técnica. Quem queira ir para essa parte técnica de entendimento do setup do carro, análise de telemetria, então é um negócio bem legal para quem gosta, para o entusiasta, o piloto de track day, ou mesmo o motorista do dia a dia, mas quer entender, quer vestir um pouco mais o carro, né? Eu acho fundamental a gente, quando anda com os nossos antigos aí, mesmo com os carros mais fortes, a gente tem que entender o funcionamento. Entendendo o funcionamento, você vai conseguir explorar mais o limite do teu equipamento, tá? Então, acessem o site aí que eu vou deixar aí na descrição. Em algum lugar, eu não manjo muito de edição, mas em algum lugar eu vou deixar aí Train Like a Champion, tá? Esse curso aí, essas videoaulas, é bem legal, eu recomendo para quem gosta de acelerar o carro aí ou quer usar todas as suas habilidades e todos os recursos que o carro pode proporcionar. Tá bom? É isso aí. Xpita. Boa noite. Boa noite.